O Samuel estava na mesma casa que eles. O Samuel era jovem, eles eram um pouco mais velhos, mas o Samuel também cresceu ali naquele meio. E o Samuel se tornou uma bênção, mas eles não. Então, essa questão de crescer dentro de um lugar e esse lugar parecer infrutífero, parecer que a terra não é boa, na verdade a gente precisa analisar se o coração não é bom, se o coração não é reto para com Deus. Porque da mesma forma que os filhos de Eli, eles cresceram perto do que era sagrado, eles perderam o temor, o Samuel cresceu perto do que era sagrado e cresceu o temor dele também junto. Sim. Então muitas das vezes não é a terra, não, é o coração da pessoa. Olá, meus amigos, mais um podcast bíblico começando, mais um dia que o Senhor preparou e vamos nos alegrar. Nosso coração se alegra com a palavra e é ela que vamos estudar no dia de hoje. Você que está nos acompanhando sabe que recentemente houve aqui uma troca, né? Nós fomos para um novo livro das Escrituras Sagradas e estamos em 1 Samuel e logo no início. Você já acompanhou o panorama bíblico, já acompanhou o capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2, já prepare a sua Bíblia Sagrada, porque teremos aqui um total de 36 versículos para a gente poder mergulhar. E olha só, falaremos sobre o Cântico de Ana, sobre o ministério de Samuel e também sobre a profecia contra a casa de Eli. São muitos versículos, bastante conteúdo para nós no dia de hoje e você, fica ligadinho porque cada palavra será uma semente e que o seu coração seja essa terra fértil pronta para receber a semente do céu, essa semente que produz grandes resultados para a glória de Deus. E além de você ir de casa, que sempre nos acompanha, fiel, de segunda a sexta-feira está conosco, aqui nos estúdios eu estou tendo a honra de receber o pastor Lohan. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast bíblico. Rapaz, Júlia, é um prazer meu, né? Acho que já é a terceira ou quarta vez. E é sempre um prazer, né? Como eu sempre falo, é sempre um prazer estar reunido com bons irmãos, sempre falando da palavra de Deus e levando essa mensagem para os jovens e que você seja tocado por essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém, tenho certeza disso. Essa palavra, ela vai no nosso coração. O Espírito Santo, ele tem esse poder de convencimento. Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A gente poderia ficar falando aqui eternamente, mas sem a ação do Espírito Santo não teria valor. Não ia surtir o efeito necessário no seu coração. Mas quando falamos da palavra que foi escrita pelo Espírito Santo por intermédio de Samuel, ali a gente vê realmente transformação, vemos o dedo de Deus tocando em nossos corações. E agora o pastor também que estou tendo a alegria de receber aqui no podcast bíblico é o pastor Eduardo. Pastor, uma alegria te receber, uma honra. E fala para mim, assim como o pastor Lohan, o senhor daqui a pouco também já pode pedir música aqui no podcast bíblico? Isso aí é novidade para mim, eu posso pedir, hein? Pode. Muito prazer, dona Júlia, todo o pessoal do CJC, pastor Lohan. É sempre um prazer poder estar com vocês, compartilhando da palavra e nessa mesa poder conversar do que Deus ele tem para poder falar aos nossos corações. Exato, a honra é toda nossa em receber os pastores, os convidados e podem voltar mais vezes. O podcast está sempre de portas abertas para recebê-los, porque falar da palavra é uma alegria muito grande. Para a gente aqui poder estar compartilhando é uma alegria e também uma responsabilidade, não é verdade? Então fica ligadinho porque nós estudamos, nos preparamos, mas a conversa aqui flui com total liberdade, porque é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Inclusive, vamos convidar a presença dele, pastor Lohan. Posso pedir a bênção para o senhor no dia de hoje? Claro. Então, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, estamos, meu Deus, novamente em Tua presença, Pai, para gravar esse podcast, meu Deus, que alcança milhares de jovens, Senhor. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor nos use, meu Pai, que a Tua palavra seja hoje uma palavra revelada ao coração de cada ouvinte, meu Deus, cada um, Senhor, que vai visualizar, meu Deus, essa gravação, meu Pai, meu Deus, e nós te pedimos, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, muito obrigada, pastor Lohan, e agora sim podemos iniciar. Você já abriu sua Bíblia Sagrada, já preparou aquele caderno bem bonito para você registrar tudo que lhe saltar aos olhos, porque tudo que lhe salta aos olhos é revelação de Deus para a sua vida. Então vamos começar do versículo 1, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Forte, né? Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Nós lemos aqui desde o versículo 1 até o versículo 9 e aqui a gente já vê muito conteúdo. Só relembrando, você que está acompanhando aqui o estudo conosco, no capítulo anterior, nós vimos a aflição que Ana estava, ela só chorava, ela não comia, o seu coração, o seu semblante era de pura tristeza. E nós vemos ela, em dado momento, entregando essas aflições no templo e recebe ali uma palavra do profeta. E ali ela volta alegre para casa. E ali é concebido Samuel, né? Nasceu a promessa, nasceu ali o filho de Ana, de Eucana, que viria a ser o juiz, que viria a ser o profeta, enfim, a gente estudou bastante coisa sobre isso no capítulo anterior. E agora nós já iniciamos o capítulo 2 com o cântico de Ana, ou seja, nós vemos aqui Ana rendendo graças, ações de graças ao Senhor, né, mostrando a sua gratidão pelo milagre que ela havia recebido. E pastor Eduardo, algo que nos chama a atenção aqui é que nós vemos como Deus ele é capaz de reverter situações, de reverter quadros que para o homem são impossíveis, né? Não só para Ana, mas Estéreo se tornar mãe de filhos, mas como hoje também, quantas pessoas que não recebem diagnósticos e que para elas isso é um fator determinante. Ela aceita a palavra do médico e toma aquilo como a verdade absoluta, sendo que a palavra é a verdade absoluta. E ainda que o diagnóstico aponte algo, que o exame aponte que tem alguma coisa ali, nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que nós servimos a um Deus capaz de reverter qualquer situação. Com certeza. A palavra de Deus até diz lá em Lucas que para Deus nada é impossível. Então, a gente vê o caso de Ana, onde ela chorava, não comia. Ela estava passando realmente por um diagnóstico onde a madre dela tinha se cerrado. Porém, quando ela foi na presença do Senhor, quando ela foi diante do Senhor, abriu seu coração, rasgou a sua alma perante o Senhor, foi quando, primeiramente, o primeiro milagre foi gerado dentro dela, que foi no seu coração. Então, a gente vê que a oração dela é de alegria, é de exaltação. E até lá no Salmo 35, a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então, quando a gente está com o Senhor, quando a gente abre o nosso coração diante do Senhor, rasga a nossa alma diante dele, a gente tem uma certeza. A gente pode talvez passar pelo choro, passar por essas tribulações. A gente não está isento. A palavra diz lá em Crônicas que depois que Ezequias ele teve a fidelidade, veio Senaqueribe com mão forte, com rosto de guerra contra ele. Então, a nossa vida com Deus, ela não isenta a gente de luta, mas quando a gente está com o Senhor, o choro ele pode durar uma noite. Mas veio um tempo de alegria como veio para Ana. A Ana, ela alegrou o seu coração. A palavra até fala que ela saiu com seu semblante diferente. E foi a partir dali que o milagre ele foi gerado dentro do ventre dela. Então, o problema que ela tinha não era muito bem no ventre. Estava um pouco mais acima. Era no coração. Então, quando ela lavou o coração, quando ela limpou o coração diante da presença de Deus, foi quando o ventre dela começou a lhe gerar o milagre. Então, tem certos milagres que vão ser gerados quando o nosso coração ele alinha na presença do Senhor. Sim, né? E quando está alinhado com a palavra, pastor Eduardo, a gente descansa. Sim. O coração sente essa paz, sente essa alegria, essa confirmação, testificação que vem
por meio da palavra. No caso de Ana, ela recebeu essa paz, essa alegria com a palavra que o profeta trouxe. Então, que você se assuma na Bíblia Sagrada, que você se assuma em cada versículo que já é direito seu, que você se assegure nos seus direitos e faça-o valer, né? A gente tem que se agarrar a essa palavra, porque ela é uma rocha inabalável. Então, que você receba essa alegria, essa paz no seu coração, porque quando fala sobre que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o que a gente faz normalmente quando está de noite? Aí a gente faz alguma coisa e amanhece. Dormir, na verdade, descansar. É um exemplo natural, mas que se reflete também no espiritual. Quando você recebe a palavra, quando você se firma nessa rocha, você se torna também inabalável. Então você descansa, porque você sabe que Deus está no controle. E Pastor Lohan é um Deus que reverte destinos. É um Deus que não há limites, não só na questão de saúde, como nós falamos aqui, de repente, né, um exame que apontou alguma situação, algum problema, nosso Deus é o Deus do impossível, mas também, por exemplo, uma classe social, a pessoa de repente enxerga isso como algo determinante, a pessoa pode enxergar o ambiente como algo determinante, mas o nosso Deus não tem limites, né, pastor Lohan? Nenhum limite, nem no céu nem na terra. Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é capaz de fazer qualquer coisa, e como o pastor Eduardo bem pontuou, né, ele é o Deus do impossível. Né? Na verdade, como o pastor Michael ele fala, né, o palco de Deus que ele mais gosta de se apresentar é o impossível. Sim. Então, quando chega ali na beira da onde a gente já não consegue mais fazer nada, ali é onde Deus começa a atuar. Até onde o nosso braço se estende, a mão de Deus não está. Porque a mão de Deus ela se manifesta quando é impossível para o homem, para que ele seja exaltado, não o homem. E até mesmo, né, como o pastor Eduardo citou o Salmo 50, né, eu lembro de Jesus dizendo para os discípulos: hoje vocês estão tristes e o mundo se alegra, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, essa tristeza que se converte em alegria é parecida com a tristeza de Salmos, né? Que você está triste num dia, descansa, e no outro você está feliz. Mas a pessoa que ela permanece, né? Porque muitas pessoas elas gostam de permanecer sempre remoendo aquela tristeza, aquele passado. Isso vai fazer com que a pessoa continue estagnada, seja na classe social, seja no seu trabalho, né? Muitas pessoas, elas podem provar, sim, da prosperidade de Deus, que é aquela prosperidade que vai te dar as coisas necessárias, como ele fala, né? O vosso pai sabe aquelas coisas que vocês necessitam, mas ela continua presa nessa tristeza. Porque muitas das vezes a tristeza, ela tende a segurar a pessoa onde ela está. Como se fosse aquelas bolas de ferro que coloca no pé dos presos, né? Então a pessoa ela precisa cortar aquilo ali e entender que ela não merece. Mas é um presente de Deus que ela viva a alegria na vida dela. Exato, e essa transformação que tantos personagens bíblicos completamente improváveis viveram, você também pode viver. Deus, ele consegue reescrever novas histórias mesmo a partir de um contexto, de um cenário, de um diagnóstico de depressão, por exemplo, de um histórico de vícios, de um histórico de falência, mas ele é especialista em causas impossíveis, em reescrever histórias. Então a gente vê aqui a soberania de Deus sobre toda e qualquer situação, né? O Cântico de Ana nos mostra isso. E é até interessante que no versículo 10 tem uma profecia messiânica, né? Que aponta para Cristo, para Jesus, o ungido, né? O Senhor julgará as extremidades da terra, exaltará a força do seu ungido, já apontando para Deus como um juiz, né? Dizendo que a justiça será feita e que o nosso Senhor, ele reina sobre todas as coisas. E aí no versículo 11 a gente vê que Eucana voltou para Ramá, né? E Samuel, ainda criança, já estava servindo ao Senhor. Vamos ler esse texto aqui, ó. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ele ainda muito novinho, já estava ali na casa de Deus, sendo orientado pelo profeta, e ali ele ia crescendo, se desenvolvendo, e o lindo de Deus é isso, que muitas pessoas, né, infelizmente, acabam tardando viver os propósitos de Deus para a vida dela. E acabam tardando viver as coisas maravilhosas que Deus tem. Mas, pastor Eduardo, quanto mais cedo nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos para que viemos à Terra, qual que é o nosso papel aqui, né? Qual engrenagem eu sou do reino de Deus, qual que é a minha função aqui na Terra, mais cedo a gente pode viver as coisas maravilhosas do Senhor. Com toda certeza, tanto que o próprio Samuel, ele, com seus poucos anos de idade, ele começou ali na casa do Senhor. E quantos danos a pessoa não se priva de viver na vida, né?
ao lançar a sua vida aos pés do Senhor desde cedo. E Júlia, pastor Lohan, não tem idade, não tem idade. A gente vê o missionário, a chama pelo evangelho começou a se acender aos 6 anos de idade, bem novinho, bem jovem. Então não tem idade, as pessoas às vezes limitam, tem pais, tem jovens até que pensam, não, quero curtir minha vida, quero aproveitar meu dia a dia, quero sair, aproveitar e às vezes fazer como um filho pródigo, pegar toda a herança, pegar toda a vida que você olha lá fora e pensa que é maravilhoso, só que não, às vezes é um engano, às vezes não, é um engano. Você olhar lá para fora e tentar encontrar prazer, você tentar encontrar as coisas desse mundo é engano. A palavra de Deus ela deixa isso bem claro que as coisas desse mundo são vãs, tudo é vaidade. Então, quanto mais cedo a pessoa inclina o seu coração à presença do Senhor, eu tenho certeza que ela vai digamos assim, prevenir de muitos danos que ela poderia sofrer lá fora. Então, o melhor é você inclinar desde cedo o teu coração na casa de Deus. Não sai não, sai não. Se você talvez como filho pródigo olha lá fora e olha tanta atração, tanta coisa, eu quero dizer para você que isso é apenas aparência. O mundo, ele infelizmente apresenta para a gente aparência, e somente Deus, ele pode nos apresentar o que preenche o nosso interior, o que preenche toda a nossa vida. O mundo apresenta aparência, só Deus ele pode encher o nosso coração e encher a nossa vida de alegria verdadeira. Né? Sim, o mundo não vai poder te dar aquilo que ele não tem. Alegria, paz, prosperidade de fato, porque não é só a condição financeira, a prosperidade é muito mais amplo do que isso. Enfim, a vida, a salvação, o mundo não pode te dar essas coisas. Então, são coisas maquiadas, que parecem ser, mas na verdade são caminhos de destruição e de morte. Então, atente os seus ouvidos para a palavra e desde cedo comece a trilhar por este caminho. E você vai ver não só como você vai ser abençoado, mas também ser uma bênção na vida de outras pessoas. Seguindo aqui, 1 Samuel capítulo 2, agora no versículo 12, eu vou ler o 12 e também o 17. Aqui no meio vai falar muito sobre os crimes dos filhos de Eli. E diz, né, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Aí tem aqui um relato bem extenso dos crimes que eles cometiam na casa de Deus. E no capítulo seguinte também veremos mais. E no 17 vai dizer assim: era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles tomavam, né? Antes de ser consagrado a Deus, eles já tomavam para si, profanavam ali as ofertas. E pastor Lohan, aqui a gente vê algo muito sério. Porque são pessoas que são meninos, né, jovens, que cresceram ali na casa de Deus, de repente também como Samuel, mas eles tomaram um rumo completamente diferente. E talvez uma das coisas chocantes que a gente não imagina que aconteça, mas infelizmente acontece, são pessoas que estão servindo a Deus, mas também não conhecem. Ou ainda pior, né? Então, com a aparência de servir, porque não estavam servindo coisa nenhuma, na verdade, mas a gente pode observar que eles desagradavam, eles foram reprovados diante de Deus. Então, primeiro, né, sobre pessoas que crescem já acostumadas e infelizmente o ambiente santo se torna familiar, e também sobre essa questão dos filhos que eles estavam servindo a Deus aparentemente, mas na verdade não conheciam, não tinham comunhão alguma. Exatamente. Eu poderia ilustrar da seguinte forma, né? Por que o machado já está posto à raiz das árvores? Porque Jesus ele dá uma parábola falando do vinhadeiro, né, e do dono da vinha, dizendo que tinha uma figueira plantada no meio das vides, mas ele não tinha problema com as vides. Ele só tinha problema com aquela figueira ali que não dava fruta há 3 anos. Então o problema não é a terra ser infértil. O problema é o coração da pessoa ser infértil. Ela não produz o fruto necessário. Da mesma forma como a irmã falou, né? O Samuel estava na mesma casa que eles. O Samuel era jovem, eles eram um pouco mais velhos, mas o Samuel também cresceu ali naquele meio. E o Samuel se tornou uma bênção, mas eles não. Então, essa questão de crescer dentro de um lugar e esse lugar parecer infrutífero, parecer que a terra não é boa, na verdade a gente precisa analisar se o coração não é bom, se o coração não é reto para com Deus. Porque da mesma forma que os filhos de Eli, eles cresceram perto do que era sagrado, eles perderam o temor, o Samuel cresceu perto do que era sagrado e cresceu o temor dele também junto. Sim. Então, muitas das vezes não é a terra, não, é o coração da pessoa.
Sim, e infelizmente muitas pessoas estão até dentro da igreja ou até dentro do ministério, mas com o coração distante, com o coração infrutífero. Estão como Ana, ainda estéril, não conseguem gerar. Parece que a madre foi cerrada, mas é o coração que está ali infrutífero, que não tem condições de receber a semente. A semente, quando vai, ela é sufocada, ela não tem espaço para poder criar raízes. Então a gente vê que isso é um grande problema. E, pastor Eduardo, quando nós falamos aqui sobre servir a Deus e estar distante dele, infelizmente é muito comum. Infelizmente, até como a palavra diz lá em Apocalipse, que existia determinada igreja, se eu não me engano de Filadélfia, onde ela tinha muitas boas obras, porém, ela tinha aparência de que estava viva, porém ela estava morta. E tem muita gente que está assim. Mantém uma aparência, mantém talvez todo um estereótipo de quem está de pé, de quem tem palavra, de quem tem unção, só que pensa comigo, quando a vide, como o senhor falou da figueira, né? A partir do momento que a figueira ela é cortada ali da parte principal, a partir do momento que ela é cortada, aparentemente ela ainda tem folhas, ainda talvez ali tem um fruto que foi gerado antes, mas a partir do momento que ela é cortada, ela foi desconectada. Só que você começa a ver que a folha vai murchando, que o fruto vai apodrecendo, depois de dias, depois de tempo. Então, às vezes, a pessoa ela comete um pecado, às vezes a pessoa dentro da casa de Deus está se afastando, está mantendo ali no altar, mas ainda fazendo coisas erradas. Porém, tudo é um tempo. Acho que o tempo ele determina todas as coisas, né? O tempo, na verdade, ele mostra todas as coisas. Então, a pessoa que às vezes está ali distante, ela cometeu pecado, está se afastando do Senhor, só que somente depois de um tempo que ela vai ver a consequência disso. Tem muita gente que faz isso pensando não deu nada. Não aconteceu nada. Eu fiz isso, não tá tudo bem, tô ainda no altar. Eclesiastes, porque o juízo não é aplicado naquele momento da maldade. O coração dos homens se inclina a praticar o mal. Exato. Mas Deus, ele é paciente, olha. Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, acho que no 2:9, mostra que Deus, ele a todo momento tem mostrado a sua paciência. Você talvez ter saído do altar, você talvez não ter saído ainda da obra, não é sinal de que Deus não viu. É sinal de que ele está sendo misericordioso conosco, né? Lá ele vai dizer que a todo momento ele está esperando com que todos se arrependam e se volte para o Senhor. Então faça diferente do que fizeram Ofni e Finéias. Se volte para Deus, se arrependa, porque a palavra de Deus diz que ele é misericordioso, ele é compassivo de coração. Aqui, infelizmente, eles não alcançaram arrependimento porque eles já estavam defraudados de determinada forma que eles não se arrependiam, mas ainda dá chance. Se você está ouvindo essa mensagem, eu creio que é para arrependimento, é para você se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus. Porque não tem como servir a dois senhores, na verdade. Você vai uma hora ou outra desagradar a um. Então, enquanto você está ali até servindo a Deus, mas vivendo na prática do pecado e de forma deliberada, sem ter um coração voltado ao arrependimento, você está trilhando um caminho muito perigoso, muito perigoso. Deus não se agrada disso, né? São pessoas que muitas vezes conhecem a Bíblia, conhecem o texto, mas não se curvam perante ela, não obedecem a palavra, não obedecem as instruções que o Senhor tem para cada um de nós. Então, isso é muito sério. Como o pastor falou, que você se acerte enquanto há tempo, né? Então, será que você realmente conhece o Senhor ou você está só servindo, fazendo aquilo que é costumeiro, aquilo que é familiar, que você venha realmente ter comunhão com o Senhor? Do 13 ao 15, não cheguei a ler, mas fala que os sacerdotes estavam ali roubando o sacrifício antes mesmo de ser oferecido a Deus. Eles estavam ali distorcendo o culto, algo sagrado, para o benefício próprio, né? Usava ali o garfo, ou seja, isso mostra também um abuso de uma autoridade, né? Estavam ali abusando do poder, da influência que eles tinham, estavam tomando o que queriam, ou seja, ali o ministério estava voltado para o egoísmo deles, para a ganância deles, para o desejo deles, né? Enfim. E a gente ainda vai ver mais sobre esses delitos dos filhos de Eli no capítulo seguinte. Mas aqui ainda fala, né, no versículo 17, era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. E aqui é muito triste, porque a atitude desses jovens estavam escandalizando o povo também. Ou seja, pastor Lohan, o pecado que era pessoal surtiu um efeito no coletivo. E não é só em 1 Samuel 2 que isso acontece, nos dias de hoje também. Muito. Hebreus fala que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunha, né?
Então, a gente pode até não pensar, eu dei esse exemplo recentemente, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu sei que já aconteceu comigo de eu estar caminhando, eu tropeçar. E ali eu tropeçando, eu olho assim ao redor, não vejo ninguém, mas eu sei que alguém observou, porque eu já vi outras pessoas também tropeçando, ela olhou pro lado. Então, muitas das vezes a gente acha assim, a gente acha que ninguém tá vendo, mas na verdade a gente só não viu essa pessoa olhando pra gente. E sempre é assim na nossa vida. Quantas pessoas chegam e eu, sem esperar, ela fala comigo, ah, legal que você tá fazendo isso e aquilo, nem sabia que essa pessoa estava me observando, né? As pessoas observam o nosso comportamento, né? E a gente, o apóstolo Pedro, ele até diz pra gente, né, que a gente tem que agir de uma forma que aqueles que maldizem a gente bendigam no dia do Senhor. Por quê? Porque vai ver as nossas obras. Deus se importa com as obras que a gente pratica, porque se a fé está dentro de nós, a gente precisa exprimir ela. E se aquilo que está dentro de nós é mal, a gente vai acabar exprimindo isso também. Exatamente, ou seja, uma vida que desonra a Deus não te afeta só no vertical, mas traz consequências no horizontal também. Ou seja, desonra a Deus e ainda afasta as pessoas dele. Pastor Eduardo, Jesus chega a dizer lá nos evangelhos, né, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier esses escândalos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Até o apóstolo Paulo fala que até se a gente for para comer carne, se escandalizar o irmão, não come carne, né? A gente tem que tomar muito cuidado, como a senhora falou, não somente no vertical, mas no horizontal. Eu vejo que a nossa vida cristã, ela não diz somente ao nosso comportamento para com o Senhor, mas também a forma como a gente transparece e transmite a nossa vida com os nossos irmãos. Tem uma palavra lá em Isaías 58 que tem me chamado muita atenção sobre isso, onde a palavra de Deus ela diz que o povo ele estava jejuando, que o povo orava e o povo estava achando que Deus não estava atendendo a oração deles. Porém, o que estava faltando? Eles estavam focando só no vertical, como a senhora falou perfeitamente, estava se esquecendo do horizontal. Os senhores estavam tratando mal os seus servos, as pessoas que podiam ajudar as pessoas ao seu redor, dando comida, alimento, vestes, não estavam ajudando. Então, são a cruz, na verdade, né? São duas coisas que a gente precisa se preocupar. A nossa intimidade com Deus e o tratamento com os nossos irmãos e também a forma como a gente transparece para eles, a forma como a gente trata, como a gente cuida, como a gente se porta diante deles também, né? E eu acredito muito, pastor, que assim, o horizontal é só um reflexo de como está o vertical. Então, aqui a gente pode ver isso também. A forma como eles davam testemunho para o povo, tratavam as pessoas, enfim, isso só refletia o quão mal estava a comunhão deles aqui, ó, no vertical, ou seja, para com Deus. Então, o inverso também é verdadeiro, né? Se eu estou tendo comunhão com o Pai, busco ser mais parecido com Cristo, busco caminhar segundo as instruções da Bíblia, então, meu relacionamento com as pessoas vai ser notório, a diferença, o bom testemunho vai ser visível para todos ao meu redor. E aqui, só para a gente poder já encerrar, né? Desde o 18 ao 26, vai falar sobre o ministério de Samuel. A gente vê que Samuel era apenas uma criança, mas ele já estava servindo. Ou seja, até muito antes de ser ali profeta, juiz, ele servia. Então, antes de um título em si, a gente via um coração obediente, um coração de servo. Vamos ver no próximo capítulo, spoiler, né? Vamos ver um coração de um jovem que, mesmo recebendo uma profecia contra o profeta, né, contra Eli, ele não fica com orgulho no coração, ele não fica... Mas não, ele sente uma tristeza, ele sente de fato ali um temor, porque ele respeitava. Então, olha o coração de Samuel, um coração obediente, um coração fiel, um coração de servo. E no finalzinho a gente vê que Ana, ela deu um filho ao Senhor, mas Deus lhe deu muito mais, abriu ali a madre dela, ou seja, realmente o Senhor é aquele que honra, é aquele que faz justiça. E aqui do 22 ao 24 vai continuar falando aqui dos crimes dos filhos de Eli. Falam que além de roubar o sacrifício, eles estavam sexualmente corruptos também, faziam coisas tenebrosas que desonravam ao Senhor, davam mau testemunho. E ali a gente continua e vai finalizando esse capítulo. No finalzinho vai dizer também uma profecia contra a casa de Eli. E aqui eu vou deixar um dever de casa para você continuar essa leitura, porque é muito conteúdo, infelizmente nosso tempo não permite, mas a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, para a gente poder fechar com chave de ouro esse capítulo, e você continua lendo aí na sua casa, tá bom? Sobre esse capítulo, o missionário R.R. Soares diz assim:
A amargura e o abatimento que Ana sentira deram lugar ao louvor e à adoração ao único Deus. Por meio deste cântico, vemos que após o milagre do nascimento de Samuel, as orações de Ana não cessaram, mas passaram a expressar gratidão ao doador da vida. Ela reconheceu que ninguém há como o Senhor e que Ele tem todo o poder. Ele é quem exalta e também quem faz cair, quem concede filhos a estéril e quem exalta o necessitado. A gratidão é uma das melhores formas de louvar a Deus. Quem verdadeiramente for agradecido ao Senhor sempre o terá operando de modo mais intenso em sua vida. Por outro lado, a pessoa que não der valor à bênção divina não perceberá que essa ingratidão impede o Altíssimo de fazer por seu viver mais do que ela pede ou deseja. E assim nós encerramos o capítulo 2 de 1 Samuel. E muito obrigada, missionário R.R. Soares, o senhor sempre abrilhantando ainda mais aqui o podcast bíblico. E pastor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui. Ficou muito assunto por falar, mas passa pra gente, pastor, o endereço do senhor e os horários também, inclusive o culto jovem, que eu sei que está uma benção. Pastor, fala pra gente. Glória a Deus. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado por mais uma oportunidade. Eu tô na Igreja da Graça do Meia, lá na sede regional, junto com o pastor Josias. Os cultos principais de domingo são às 8 e 18 horas. E olha, falando sobre o grupo jovem, todo domingo, após o culto das 8 da manhã, às 10h30 a gente tem lá o nosso grupo jovem, a gente tem aprendido sobre princípios celestiais que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. E até a palavra fala no Salmo 119, como pode o jovem purificar o seu caminho, observando a sua vida conforme a palavra, é o que a gente tem feito. Tem sido uma bênção em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Eduardo e pastor Lohan. Agradeço demais sua participação, podcast sempre de portas abertas. E passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está e os horários e mídias sociais, se o senhor quiser. Fique à vontade. Claro. Estamos auxiliando o pastor Mike, nosso líder estadual do Rio de Janeiro, né, na sede estadual, na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Quartas e sextas são 6 horários, 6, 9, meio-dia, 14, 17, 19. E no domingo, os 4 horários, né? Nós temos 7 horas, 9h30, 15 horas e 18 horas e tem sido uma bênção em nome de Jesus. Amém. Então esteja presente, compareça, vai ser uma bênção para você. Só queria ler aqui uma partezinha que eu escrevi, que é muito forte sobre o final desse capítulo, que você vai continuar meditando aí na sua casa. Nós vemos que quando Deus ele vai falar com Eli, vai falar sobre a profecia para os filhos, para os descendentes dele, nós vemos que Deus ele vai relembrando a graça e a sua bondade no passado. E aí eu fiquei pensando naquele grande dia. Naquele grande dia a gente vai se lembrar de todas as oportunidades que nós rejeitamos a palavra. A gente vai se lembrar de todas as vezes que tivemos uma chance, mas desprezamos. Nós vamos lembrar de tudo e não vai ter desculpa. Então, que no final desse programa, que você vai continuar lendo aí na sua casa, você possa refletir sobre isso, que um dia prestaremos contas ao Senhor. E aí, será que a sua balança vai pesar para qual lado? Fica a reflexão para você continuar meditando nesse grande dia. Não quero deixar ninguém triste aqui, porque eu quero mesmo que você se acerte com o Senhor, comece a andar no caminho da verdade e você vai ser, salvo, seu nome escrito no livro da vida, a maior recompensa que nós podemos ter. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, continue meditando e um grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe, até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!